Oi pessoal, eu sou a Lari e é uma felicidade ter você aqui comigo mais uma vez. E vamos para mais um momento de devocional, no qual nós estamos usando o livro Bom Dia, da Stormy Martin, e outros livros que podem te transformar a tua fé cristã. Estão todos aqui no box de informações com link direto para aquisição. E eu já vou começar esse vídeo pedindo, por favor, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Assim você abençoa a vida de outras pessoas, você abençoa o nosso canal e você ainda abençoa a tua vida, que você compre o ID de Deus na tua vida. E eu te agradeço muito por isso. E o título da nossa devocional de hoje é esse: Orando por alguém que não merece. E a autora diz que a gente pode ler o livro de 1 Reis, capítulo 13, versículos de 1 até 10, para a gente refletir no nosso dia de hoje. E em 1 Reis, capítulo 13, versículo 6, está escrito assim: Então o rei disse ao homem de Deus: Interceda junto ao Senhor, o seu Deus, e ore por mim para que meu braço se recupere. O homem de Deus intercedeu junto ao Senhor e o braço do rei recuperou-se e voltou ao normal. Jeroboão liderou um motim contra Roboão e tornou-se rei das tribos de Israel. O profeta Aías predissera o sucesso de Jeroboão. Por não controlar Jerusalém, o rei temia perder a lealdade das pessoas caso continuassem a viajar até o templo. Assim, ele instituiu a própria religião, repleta de bezerros de ouro e altares. Quando o mensageiro de Deus, vindo de Judá, lançou uma profecia contra o altar pagão, o rei se ofendeu. Ao apontar o dedo para o profeta, a mão do rei secou instantaneamente. Então o rei Jeroboão pediu: interceda junto ao Senhor, o seu Deus. Embora precisasse de ajuda, o rei não conseguia reconhecer Deus como aquele a quem devia adorar. O fato de Deus tê-lo curado só pode ser visto como a graça divina estendida a um rebelde. Jeroboão, porém, não entendeu assim, pois continuou a promover a própria religião. A persistente rejeição a Deus levou Jeroboão a destruir a tua família. Apesar da ameaça do rei, o profeta dispôs-se a orar por Jeroboão. Aías tinha ordens de anunciar o juízo sobre a falsa religião. No entanto, ao surgir uma oportunidade de orar pelo obstinado rei, ele não hesitou. Jesus disse: amem os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem. Mateus 5,44. Deus está disposto a ouvir orações em nosso favor, quando não merecemos. Não devemos também hesitar em orar por outros, mesmo se acharmos que não merecem. E aí, gente, esse texto aqui confronta a gente, né? Porque como é difícil a gente conseguir pensar bem de pessoas que não merecem, que a gente julga que não merecem, né? Quanto mais a gente se dispor a gastar um tempo ali das nossas vidas orando por elas. Porque aí, quando a gente julga no nosso coração que aquela pessoa não merece, por mais que muitas vezes a gente queira orar por aquela pessoa, a gente muitas vezes nem consegue, porque a gente fala: ai, Deus vai perceber que eu tô sendo falsa, né? E na verdade, ele não vai achar que você está sendo falso, ele vai entender que você está cumprindo um mandamento, né? Que o próprio Jesus disse que a gente tem que orar pelos que nos perseguem. E com certeza as pessoas que nos perseguem, a gente não sente aquele profundo amor, né? A gente acaba sentindo ali um rançozinho, né? Então, a gente tem que orar mesmo com esse ranço e sem se preocupar, porque Deus realmente não vai achar que a gente está sendo falsas, né, por conta disso. E aí, eu queria trazer aqui um versículo pra gente, na verdade, 2 versículos, Mateus 6, 22, 23, está escrito assim: os olhos são lâmpada do corpo, são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Eita, nós, né? Então, aqui claramente, né, tá dizendo pra gente a questão de como a gente tem que ter bons olhos com as outras pessoas.
Eu queria que a gente conseguisse fazer um exercício. Eu tenho tentado fazer isso durante a minha vida. Eu confesso que nem sempre é fácil, mas eu vou dar algumas aplicações práticas aqui pra vocês que me ajudam e funcionam pra mim, costumam funcionar pra mim. Então seria bacana a gente fazer um exercício de ter bons olhos. Primeiro, a gente tem que pensar que ninguém merece, né, gente? Será que a gente é merecedora de que Jesus tivesse vindo, um santo, sem pecado, filho de Deus, e morrido por nós? Será que somos merecedoras? Não somos, né? Então, o que Deus pede pra gente nada mais é do que o que Ele já fez, tá, gente? Então, não é impossível, tá? Se Ele pede... Eu queria que a gente entendesse que quando Deus pede que a gente faça alguma coisa, com certeza, se a gente buscar nele, ele já nos empoderou para fazer aquilo. Ele não pede nada que seja impossível para nós. Por exemplo, eu tenho uma filha que vai fazer 3 anos. Eu não peço para minha filha lavar a louça. Eu sei que ainda não é possível que ela faça. Por mais que ela se disponha e ela goste muito, parece um patinho. Ela ama ficar ali na pia, mexendo com água e tudo. Eu deixo ela lambuzando toda aquela louça lá enquanto eu tô fazendo comida, porque eu tá me abrindo ali um tempo, né? E ela tá ali brincando, tá feliz, tá junto comigo no ambiente da cozinha e tudo, mas eu sei que depois eu vou ter que relavar toda aquela louça. Eu não peço para que ela faça isso, mas eu peço para que sim, ela faça outras coisas que ela já tem capacidade de fazer. Por exemplo, guardar os brinquedos dela. Ela já faz isso, faz muito bem. Então, uma coisa que eu peço que ela faça, e eu espero que ela faça direito, porque eu sei que ela tem capacidade de fazer, porque eu já a ensinei a fazer. Aí tá o X da questão, né? Deus pede para que a gente faça coisas que Ele já nos deu o poder para fazê-las. Ele já nos empoderou, né? O verdadeiro empoderamento divino é a graça dele. Então, Ele já nos empoderou para fazer. E aqui Ele tá falando claramente da questão dos nossos olhos, né? Então, quando Ele pede pra gente orar até pelos nossos inimigos, é pro nosso próprio bem. Porque olha bem o que essa passagem falou. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo vai ser cheio de luz. Ou seja, se nós tivermos bons olhos com outras pessoas, todo o nosso corpo será cheio de luz, né? E se os nossos olhos forem maus, se a gente tiver maus olhos com outras pessoas, todo o nosso corpo vai ser treva. E quão grandes trevas serão? Ele termina o versículo falando isso, né? Quão grandes trevas serão? Por que essas trevas serão tão grandes? Porque quando a gente tem maus olhos com outras pessoas, a gente fica se alimentando daquilo, a gente só sabe falar naquilo, a gente reclama daquilo, a gente fala com outras pessoas e aí um abismo chama o outro, como a própria palavra diz. Essas trevas começam a nos contaminar de uma forma tão grande que a gente não consegue se libertar dessas trevas, né? Então, as trevas ficam muito grandes, né? E quando a gente tem bons olhos, é diferente, a gente se enche de luz. E quando a gente tá cheio de luz, a gente pode aí entender que a gente não vai ter ressentimentos, que a gente não vai ter doenças psicossomáticas, que a gente não vai ter doenças do corpo mesmo, né? Enfim, doenças em geral, porque o nosso corpo é luz, o nosso corpo é cheio de luz. Então a gente precisa ter bons olhos com as outras pessoas. Como é que a gente faz isso? Como é que é possível, Lari, fazer isso? Tem gente que não dá, tem gente que você só travando os dentes, né? Para você conseguir olhar ali e dar um bom dia para essa pessoa. Pois é, eu tenho 2 técnicas que costumam funcionar na minha vida. Uma das técnicas é imaginar nessa pessoa uma pessoa que eu amo muito. Então eu pego uma pessoa que eu gosto demais e aí eu imagino essa pessoa. Você tem uma pessoa assim, por exemplo, tua mãe, teu pai, uma tia, tua filha, enfim. Você olha para essa pessoa e quando você olha para essa pessoa, para as atitudes dela, você coloca essa outra pessoa na frente dela. E aí, gente, é um negócio fantástico que você vai falar assim: ah, nem foi tão pesado assim o que ela fez, gente. Passa batido, porque você começa a ter aqueles olhos que você tem para aquela outra pessoa que você ama muito. Que às vezes as pessoas podem fazer coisas parecidas que uma te atinge demais e outra nem te atinge tanto. Por quê, né? Porque você tem ali um coração diferente para cada uma delas. E uma segunda coisa que eu costumo fazer é imaginar essa pessoa como uma criança, porque a gente costuma ter um pouquinho mais de paciência com criança, né? Então quando a pessoa começa a fazer muitas das delas, sabe? Começa a fazer muitas daquelas coisas, aí eu fico imaginando assim: a criança teimosa, né? Tá
tudo bem, né? E aí eu vou imaginando aquela pessoa, realmente, eu faço um exercício assim na minha mente, eu vou voltando assim aquela pessoa como se ela fosse uma criança, e aí eu fico olhando aquelas atitudes e vendo que infantis, que, né? E aí eu vou perdoando aquela pessoa no meu coração, aquilo vai ficando mais leve, e aí eu consigo orar por essas pessoas e cumprir o que Jesus me mandou, e aí o meu corpo vai se enchendo de luz e não de trevas, e glória a Deus por isso, porque foi Ele quem me deu esses subterfúgios, e eu tô repassando pra vocês, e eu espero que vocês possam utilizá-los também. Pra mim, tem funcionado. Vamos orar? Senhor, ajuda-me a obedecer o teu mandamento de amar os inimigos e orar pelos que me perseguem. Sei que já ouviste e respondeste às orações que outros fizeram por mim quando eu não merecia. Ajuda-me a fazer o mesmo por outras pessoas. Amém. Graças a Deus. E aí, eu espero que realmente você tenha se edificado. Eu espero que essas dicas práticas funcionem na tua vida, que você possa crescer aí em intercessão, em oração pelos próximos, inclusive pelos seus inimigos. E se você gostou desse vídeo, eu te peço, por favor, não deixe de avaliá-lo. Isso é muito importante para o canal. Curte esse vídeo e com certeza você vai abençoar o nosso canal e eu já te agradeço muito por isso. Um beijo, até a próxima, se Deus quiser, e fiquem com Deus. Tchau!